Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um estudo que nós iremos ter do livro de Daniel, capítulo 11, e nós vamos dar continuidade aos estudos que nós já iniciamos. No último vídeo, nós falamos até o versículo 30, e hoje nós vamos continuar do versículo 31 até o versículo 35. Pela graça de Jesus, nós vamos compreender mais detalhes dessa história sagrada e que o Espírito Santo possa nos guiar nesse momento para termos um entendimento completo. Vamos fazer uma oração então, para que o Senhor nos ajude? Oremos juntos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui estudando mais uma vez e te pedimos que o Espírito Santo nos ajude a compreender, Senhor, verdades tão importantes para os nossos dias. Desde já, Pai, pedimos que o sangue de Jesus também nos lave e as vestes de Cristo estejam em nós, Senhor, nesse momento. É o que rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, quando nós iniciamos aqui a partir do versículo 31, nós vamos ver que ele diz assim: Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Bom, a que esse versículo está se referindo? Nós estamos tomando como base o livro Daniel e Apocalipse. Se você ainda não tem esse livro, adquira esse livro. Vale muito a pena, porque a história é revelada ali de uma forma muito maravilhosa. Então, veja só, vamos ler, né? Nós estaremos lendo alguns detalhes desse livro. Nós iremos comentar para que a gente possa entender de forma clara ali todo esse enredo, né, histórico. Então, veja só. Profanarão o santuário, a fortaleza nossa, ou Roma. Então, esse santuário que estava sendo referido aqui no verso 31, se você lembrar do verso 30, né, nós falamos ali que ali naquele período ali já começa ali, né, a derrocada de Roma imperial, né? Mas veja o que está acontecendo no verso 31. Ele vai colocar que existem duas possíveis aplicações aqui desse versículo, né? Duas possíveis interpretações, mas que as duas, né, cabem perfeitamente no sentido de que, veja o que ele diz: caso essas palavras se apliquem aos bárbaros, elas se cumpriram literalmente, pois Roma foi saqueada pelos góticos e vândalos, e o poder imperial do Ocidente cessou por meio da conquista da cidade por Odoacro. Ou, caso se refira aos governantes do império que trabalhavam em favor do papado, contra o paganismo e todas as outras religiões oponentes, significa a mudança da sede do Império de Roma para Constantinopla, que contribuiu com sua parcela de influência para a queda de Roma. Nesse caso, a passagem seria paralela a Daniel 8:11 e Apocalipse 13:2. Então, tanto no fato dos vândalos, né, os bárbaros em si, como no caso daqueles que estavam a favor do papado, essa passagem, essa frase ali, né, se cumpriria da mesma forma. Então nós vemos aqui que Roma, né, ela seria profanada. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso, como aconteceu isso, né? Nós vamos ver detalhes, porque o verso vai continuar dizendo assim: e tirarão o sacrifício diário. Bom, essa palavra sacrifício diário, eu vou ler aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele diz: foi demonstrado nos comentários sobre Daniel 8:13 que sacrifício é uma palavra erroneamente acrescentada. Então, na verdade, essa palavra sacrifício diário, na verdade, não deveria estar assim a tradução, né? A palavra sacrifício foi acrescentada, não deveria estar ali, porque no original não consta, né? Então, não deveria existir essa palavrazinha ali, essa palavrinha ali, sacrifício. Então, veja só. Em seu lugar, deveria aparecer desolação. A expressão denota um poder desolador, do qual a abominação desoladora é apenas a contraparte, sucedendo a ele em determinado momento. A desolação diária era o paganismo, e a abominação desoladora, o papado. Mas é possível questionar como pode ser o papado, uma vez que Cristo fez referência a ela em conexão com a destruição de Jerusalém. A resposta é que Jesus, sem dúvida, se referiu ao 9º capítulo de Daniel, o qual prediz a destruição de Jerusalém, não a este versículo do capítulo 11, que não faz referência a esse evento. Então, quando nós olhamos para o capítulo 11, aquela palavra que está ali, essa desolação, né, que ele se refere aqui,
não é a mesma do capítulo 9. Então, esse diário, essa desolação, se refere ao paganismo, como ele está trazendo aqui, que nós estamos vendo. E a abominação da desolação, né, a abominação desoladora, se refere ao papado. Então, nós temos aqui uma guerra, o que é que está sendo demonstrado aqui, né? Que seria removido esse diário, né? Seria removido o paganismo e seria estabelecido no lugar dele o papado. Então, é esse o momento que nós estamos vivendo no verso 31. A transição de Roma imperial para Roma papal, certo? Então, existe, mas para que isso ocorresse, alguma coisa tinha que acontecer. E o que que aconteceu, né? Como se deu essa transição entre Roma imperial para a ascensão do papado, né? Como que aconteceu isso? Vamos ver mais alguns detalhes que a Bíblia vai nos mostrar e vamos ver na história também. Daniel, no capítulo 9, fala de desolações e abominações no plural. Portanto, mais de uma abominação esmaga a igreja. Isto é, no que diz respeito à igreja, tanto o paganismo quanto o papado são abominações, mas ao diferenciar um do outro, os termos se tornam mais restritos. Uma é a desolação diária, ao passo que a outra é preeminentemente a transgressão ou abominação desoladora. Ok, então ficou estabelecido, né? Um é o diário, né? E outro é a abominação desoladora. À medida que nos aproximamos do ano 508 depois de Cristo, contemplamos a intensificação de uma grande crise entre o catolicismo e as influências pagãs que ainda existiam no Império. Até a conversão de Clovis, rei da França, em 496, os franceses e outras nações de Roma Ocidental eram pagãos. Depois desse evento, porém, os esforços para converter os idólatras ao romanismo foram coroados de grande sucesso. Então, por qual motivo, né? Foram coroados de grande sucesso agora os esforços de converter as pessoas, né, os pagãos ao romanismo. Porque Clovis, ele, quando ele se converte, né, na verdade, ele já era casado com uma esposa chamada Clotilde, que ela já tinha aderido a essa fé, e ele tinha contato com um bispo que era um missionário daquela época, né, dessa fé católica, chamado São Remígio, ficou conhecido como São Remígio, né, que era o bispo de Reims. Ele também é conhecido como apóstolo dos francos. E ele foi quem, né, pregou ali para Clovis, falava sempre com Clovis, conversava com ele ali, até que ele mesmo batizou Clovis. E depois que Clovis se batiza, né, no Natal, ele se batiza no Natal de 496, ele, junto com ele, cerca de 3.000 pessoas também se batizam ali, né? Alguns são pessoas que eram do povo franco ali, se batizou junto com ele. E a partir dali, né, ele próprio, o Clovis, né, mais à frente, ele também vai tomar para si, né, a necessidade, o sentimento de levar essa fé avante, de permitir que essa fé avance ali dentro do reino, né? E isso vai culminar justamente lá na frente, né, que nós vamos ver aqui agora mais alguns detalhes, que vamos chegar ao ano 508. Vamos ver alguns detalhes aqui para a gente ver com mais minúcias. Conta-se que a conversão de Clovis foi a ocasião para conferir ao monarca francês os títulos de Cristianíssima Majestade e filho mais velho da Igreja. Entre essa época e 508 d.C., por intermédio de alianças, rendições e conquistas, os Arborici, as forças romanas no Ocidente, a Bretanha francesa, os burgúndios e os visigodos foram sujeitados. Então veja que cada vez mais ele ia expandindo isso, né? E assim a mensagem, digamos assim, né, do catolicismo ali ia se espalhando, né? E cada vez mais o papado ia ganhando espaço ali dentro daquelas regiões. Quando esses sucessos foram plenamente conquistados, a saber, em 508, o papado triunfou sobre o paganismo, pois embora este, sem dúvida, tenha retardado o progresso da fé católica, não tinha o poder, mesmo que tivesse à disposição, para suprimir a fé e impedir as usurpações do pontífice romano. Quando os poderes proeminentes da Europa abriram mão de sua ligação com o paganismo, apenas ajudaram a perpetuar suas abominações de outra forma, pois o cristianismo exibido pela Igreja Católica era e continua a ser tão somente um paganismo batizado. É importante destacar que nesse ano, 508, o paganismo estava em tamanho declínio e o catolicismo havia ganhado tanta força que, pela primeira vez, a Igreja Católica travou uma guerra bem-sucedida, tanto contra a autoridade civil do Império Oriental quanto com a Igreja do Oriente,
a qual havia, em sua maior parte, aderido à doutrina monofisita. O resultado foi o extermínio de 65 mil hereges. Então veja que o papado começou a ganhar cada vez mais força, e aí ele começou, inclusive, né, a se levantar guerras, né? Ele começou a levantar guerras contra o que eles chamavam de hereges naquele período. E aí então ele diz: com o excerto a seguir, encerramos o testemunho a esse respeito, que diz: convidamos agora os gamaliéis modernos a se posicionar no local do santuário do paganismo, desde então considerado patrimônio de São Pedro, no ano 508. Olhando para alguns anos antes, no passado, encontramos o rude paganismo dos bárbaros do norte assolando o império, nominalmente cristão de Roma Ocidental, triunfando por toda parte e exibindo triunfos em todos os lugares, por meio das mais selvagens formas de crueldade. O império cai e se divide em fragmentos. Um a um, os senhores e governantes desses fragmentos abandonam o paganismo e professam a fé cristã. Em termos de religião, os conquistadores cedem aos conquistados, mas o paganismo continua a triunfar. Dentre seus apoiadores, há um conquistador implacável e bem-sucedido, Clovis. Mas logo ele também se prostra diante do poder da nova fé e se torna seu defensor. Continua triunfante, mas como herói conquistador, chega ao auge no momento em que nos posicionamos, ou seja, em 508. Então veja que com essa citação, né, aqui o autor vai mostrar que justamente toda essa caminhada do papado começa a encontrar o seu auge no ano 508. Clovis, inclusive um ano anterior, né, começou uma guerra ali contra algumas pessoas que eram consideradas pagãs, né, que eram consideradas hereges, em prol do avanço da causa papal ali naquele período. Então ele foi uma pessoa que realmente ajudou muito, né, aos interesses do papado. Com base nessas evidências, cremos que fica claro que o diário, ou o paganismo, foi tirado em 508. Essa foi uma preparação para o estabelecimento ou consolidação do papado, evento separado e subsequente. A esse respeito, a narrativa profética nos leva agora a falar. Então é importante a gente perceber que no ano 507 foi declarada uma guerra ali, né, por parte de Clovis contra os visigodos, porque ele entendia que ele precisava libertar a Gália da chamada fé ariana, né, que era uma heresia ali, eles chamavam, né, aqueles arianos de hereges. Então, ele estava ali, ele reuniu as tropas, né, e ele disse, olha, nós precisamos, com a ajuda de Deus, nós vamos subjugar esse país, né? Ele queria livrar aquela região ali da fé ariana. E o que ele fez, e no ano 508 ele também recebe honrarias ali por parte do Papa, né? Ele recebe ali no ano 508 algumas bonificações do papado. Então, no ano 508 é o ano máximo ali, né? É o ano que realmente, dali de 508 para frente, a coisa começa a ser avassaladora, ainda mais para o papado. Então, o ano 508 é um marco profético ali. Nós vamos ver mais alguns detalhes mais à frente, para a gente poder perceber. Então, no ano 508, nós estabelecemos esse ano como sendo o ano em que realmente foi removido o paganismo, né? Clovis, ele ajuda nisso de forma maestral, né? Ele vai à frente, se coloca na batalha para remover a fé ariana dali daquelas regiões, para retirar todo o empecilho ali que estava ali de alguma forma se colocando na frente do papado. E aí no ano 508 realmente o paganismo ele é removido. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender claramente. O paganismo ele é removido no ano 508 completamente, né? Ele foi tirado no ano 508. Todavia, a abominação desoladora não foi ainda posta no ano 508, né? O papado não conseguiu se estabelecer ainda no ano 508. Apesar do paganismo ser retirado no ano 508, o papado não conseguiu se estabelecer plenamente no ano 508, porque havia ainda alguns problemas, alguns empecilhos que ainda não permitiam que o papado conseguisse se estabelecer e começar o seu império mandando em tudo, né? Então nós vamos ver o que estava acontecendo e o que ocorreu mais à frente. Veja só. Agora perguntamos: quando é que a abominação desoladora, isto é, o papado, foi colocada ou estabelecida? O chifre pequeno, que tinha olhos como os de homem, não demorou para ver que o caminho se encontrava aberto para seu avanço e sua elevação. A partir de 508, A partir de 508, seu progresso rumo à supremacia universal foi sem paralelos. Quando Justiniano estava prestes a começar a Guerra Vândala, nós vamos ler isso aqui agora, queridos, eu peço que você preste bastante atenção.
porque nós vamos ler e explicar esses detalhes para você perceber como foi todo esse processo. Quando Justiniano estava prestes a começar a Guerra Vândala em 533, iniciativa de grande magnitude e dificuldade, desejava assegurar a influência do bispo de Roma, que havia então alcançado uma posição na qual sua opinião tinha grande peso em boa parte da cristandade. Justiniano então assumiu a responsabilidade de decidir de uma vez por todas a disputa que existia havia muito entre as sés de Roma e Constantinopla, em relação a qual devia ter precedência, demonstrando predileção por Roma e declarando nos termos mais claros e inequívocos que o bispo daquela cidade deveria ser chefe de todo o corpo eclesiástico do império. Então veja, existia uma questão aqui. Quem realmente, né, vai estar sendo o pontífice máximo, né? Quem vai estar realmente sendo o cabeça? Será que é aquele que está lá em Constantinopla ou quem está aqui em Roma? Qual das cidades deve realmente ter preeminência, né? Então, Justiniano, ele entrou nessa situação, ele queria a ajuda da figura do bispo, porque ele sabia, né, que o bispo teria muita influência ali naquele período, então ele pensou o seguinte, olha, nas minhas guerras, nas coisas aqui, né, que eu quero fazer, nas minhas decisões, nos meus decretos, nos meus concílios, eu preciso do aval dos bispos. Eu sei que os bispos têm uma influência muito grande, então, mas para isso eu vou, né, também fazer ali, né, alguma coisa para poder chamar a atenção dele, chamar a atenção da igreja e trazer ela para mim também. Então, olha só uma carta que ele escreve, que está aqui no livro Daniel Apocalipse, né? Olha só como ele coloca-se ali, né? Ele diz assim: Justiniano, pio, afortunado, renomado, triunfante, imperador, cônsul, etc., a João, o mais sagrado arcebispo da nossa cidade de Roma e patriarca. Aí ele diz: rendendo honras à cadeira apostólica e à sua santidade, como sempre tem sido e continua a ser nosso desejo, honrando sua bênção como Pai, apressamo-nos a trazer ao conhecimento de sua santidade todas as questões relativas à condição das igrejas, tendo sido em todos os momentos nosso grande desejo preservar a união de sua posição apostólica e a constituição das sagradas igrejas de Deus, o que tem sido alcançado até aqui e há de continuar. Então veja que coisa interessante. Ele agora está dizendo o seguinte, olha, eu reconheço, né, eu rendo honras para a cadeira apostólica, a sua santidade. Então, veja que ele vai cada vez mais, né, colocando termos ali, de cada vez mais elevando a figura papal, né? Cada vez mais elevando ali a honra de Roma, né? Então, veja, quando ele faz isso, o Papa responde rapidamente. Então, veja, o Papa enviou resposta no mesmo mês do ano seguinte, 534, observando que, dentre as virtudes de Justiniano, uma que brilhava como estrela era a sua reverência pela cadeira apostólica, a qual havia sujeitado e unido todas as igrejas, sendo esta a verdadeira cabeça de todas. Então, o Papa disse: olha, isso é louvável, a forma como você, né, reverencia a cadeira apostólica, como você sabe que nós somos o cabeça, isso aí é a coisa mais, é a melhor virtude que você tem. Então veja que o papado apreciou isso, né? O Papa apreciou a forma como Justiniano se apresentou ali, dizendo, não, nós preferimos você, né? Nós damos honras a você, nós entendemos que você é o cabeça. Então, isso foi maravilhoso para o papado naquele período. Até que, por fim, ele coloca ali, né, um decreto, e aí nós vamos ver os detalhes, que ele diz assim, ó, as novelae, ou seja, as novas constituições do Código de Justiniano deram prova indiscutível da autenticidade do título. O preâmbulo da nona declara que, abre aspas, uma vez que a antiga Roma foi a fundadora das leis, não se deve questionar que nela se encontra a supremacia do pontificado. A de número 131, sobre os títulos e privilégios eclesiásticos, o capítulo 2 declara, olha só o que ele declara, decretamos, portanto, que o Santíssimo Papa da antiga Roma é o primeiro dentre todo o sacerdócio, e que o altamente abençoado arcebispo de Constantinopla, a nova Roma, deve ocupar o segundo lugar após a sagrada cadeira apostólica de Roma. Então, nessa disputa, né, da antiga Roma, na verdade, essa disputa que estava acontecendo ali entre os bispos de Constantinopla e o bispo de Roma, Justiniano chega e fala, olha, nós decretamos, então, que o Papa da antiga Roma é o primeiro dentre os sacerdócios. Então,
Tais foram as circunstâncias que acompanharam o decreto de Justiniano, mas as provisões do decreto não puderam ser colocadas em prática de imediato, pois, preste bastante atenção nisso, Roma e a Itália estavam nas mãos dos ostrogodos, de fé ariana, os quais se opunham fortemente à religião de Justiniano e do Papa. Logo, era evidente que os ostrogodos precisavam ser expulsos de Roma para que o Papa pudesse exercer o poder com o qual fora investido. A fim de cumprir tal objetivo, a Guerra Italiana começou em 534. Então veja que detalhe muito importante aqui. Então nós vimos que, de fato, o paganismo foi tirado em 508. Porém, para se estabelecer o papado como sendo aquele que iria realmente reinar e estar ali à frente, inclusive, de políticos, de tudo, na verdade, ainda era necessário remover agora algumas dessas tribos que ainda preservavam uma resistência contra a fé do papado. Então, isso aqui é importante, né? Então, em 508, foi removido o paganismo, todavia, ainda havia alguns resquícios ali, né? Algumas tribos que estavam impedindo, e impediram durante certo tempo, o papado de se estabelecer como realmente agora o líder mundial. E agora, então, começou-se uma guerra no ano 534, justamente para terminar a obra e permitir que o papado agora ascendesse ao trono do próprio mundo, né, inclusive. Então diz, sobre essa guerra, a administração da campanha foi confiada a Belisário. Enquanto ele se aproximava de Roma, várias cidades abandonaram Vitige, seu soberano gótico e herege, e se uniram ao exército do imperador católico. Os góticos, decidindo adiar as ofensivas até a primavera, deixaram Belisário entrar em Roma sem resistência. Os representantes do Papa e do clero, do Senado e do povo, convidaram o comandante de Justiniano a aceitar a voluntária lealdade deles. Belisário entrou em Roma no dia 10 de dezembro de 536, mas esse não foi o fim do conflito, pois os góticos, reunindo forças, resolveram disputar a posse da cidade por meio de um cerco regular. Começaram em março de 537. Belisário temia que o povo se desesperasse e cometesse algum ato de traição. Vários senadores e o Papa Silvério, diante de provas ou suspeitas de traição, foram mandados para o exílio. Então veja tudo isso que está acontecendo, né? Veja que estava acontecendo um conflito. E qual era a questão aqui envolvida? A questão é eliminar essas tribos que estavam ali atrapalhando, né, a supremacia papal, para que de alguma forma eles conseguissem se estabelecer ali. Então, a quem foi confiado, né, essa obra? A Belisário. Então, por fim, toda a nação dos ostrogodos havia se reunido. Olha o que aconteceu com os ostrogodos. Toda a nação dos ostrogodos havia se reunido para o cerco de Roma, mas seus esforços não foram acompanhados de sucesso. Suas hostes se envolviam em combates frequentes e sangrentos sobre os muros da cidade. Durante 1 ano e 9 dias, o tempo que o cerco durou, quase toda a nação foi consumida. Em março de 538, ameaçados de perigos vindos de outras partes, levantaram o cerco, queimaram suas tendas e se retiraram em tumulto e confusão da cidade, com um número quase insuficiente para preservar sua existência como nação ou identidade como povo. Então, no ano 538, a última tribo que estava ali ainda atrapalhando os planos do papado não conseguiu mais subsistir ali naquele período. Então, no ano 538, ali sim, né, depois que aconteceu isso, aí ele diz: assim, o chifre gótico, o último dos três, foi arrancado perante o chifre pequeno de Daniel 7. Agora, nada mais estava no caminho do Papa para impedir que exercesse o poder que lhe fora conferido por Justiniano 5 anos antes. Agora os santos, os tempos e as leis estavam em suas mãos, não só em propósito, mas de fato também. Logo, este deve ser considerado o ano no qual a abominação foi estabelecida e o ponto de início para os seus 1260 anos de supremacia. Então, o ano em que foi verdadeiramente agora estabelecido, foi dado o poder para esse poder papal, foi o ano 538, quando ali os últimos resquícios ainda de resistência contra a autoridade suprema papal foi retirado, e no ano 538, então, depois de cerca de 30 anos em que o paganismo já havia sido vencido ali, aí agora o papado sobe a cena mundial agora,
e toma agora uma supremacia agora que se tornou mundial a partir do ano 538. Então, por isso que a Bíblia diz que seria removido o contínuo e depois seria posta a abominação desoladora. Então, veja que demorou cerca de 30 anos até que eles conseguissem tomar o poder verdadeiramente. E foi o que eles fizeram no ano 538. Então, assim se cumpre o verso 31. Agora, o verso 32 diz agora que eles começaram a subir ao poder, diz, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O que significa isso, aos violadores da aliança com lisonjas perverterá? Aqueles que abandonam a aliança, ou seja, as sagradas escrituras, e têm mais consideração pelos decretos de papas e decisões de concílio do que pela palavra de Deus, serão pervertidos pelas lisonjas do papa. Isto é, serão levados a agir com zelo partidário em benefício dele ao receberem riquezas, posições e honras. Então é isso que o verso está dizendo. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Ou seja, olha, o papa decidiu isso, a igreja decidiu isso. Se você seguir, nós vamos te dar cargos, vamos te dar posições, vamos te dar riquezas, vamos te dar honras. Então, se você fizer andar da forma como nós estamos falando, você vai receber isso, isso e isso. Então, foi assim que o papado agiu durante todo esse período ali no passado. Mas a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, veja o que ele diz. Ao mesmo tempo, existirá um povo que conhece o seu Deus, um povo forte e ativo. São aqueles que mantiveram a viva religião pura da terra durante a era negra da tirania papal, realizando feitos maravilhosos de sacrifício pessoal e heroísmo religioso em nome de sua fé. Destacam-se dentre eles os valdenses, os albigenses e os huguenotes, dentre outros povos também. E assim se cumpre o verso 32. Verso 33 diz: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Então veja que haveria pessoas que são chamadas de sábias, que ainda iriam ensinar a muitas pessoas, todavia cairiam pela espada. Então, perseguição e morte do povo de Deus. Então diz, o longo período de perseguição papal contra os que lutaram para preservar a verdade e instruir as outras pessoas nos caminhos da justiça recebe destaque nessa passagem. O número de dias que permaneceriam nessa situação é mencionado em Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipse 12:6, verso 14 também, Apocalipse 13:5. O período é chamado de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, tempos e meio tempo. Ou 1.260 dias, ou 42 meses. Todos esses períodos na Bíblia se referem aos 1.260 anos de supremacia papal. Então, esse verso 33 está se referindo aos 1.260 anos em que algumas poucas pessoas ainda estariam mantendo ali a verdade de Deus, tentando ensinar a outras pessoas o caminho verdadeiro, e por fazerem isso, Roma papal iria persegui-los e matá-los, que foi o que aconteceu justamente durante todo o período da Idade Média, né? Que a igreja foi perseguindo a todos aqueles que ela considerava como hereges, né? Que eram aquelas pessoas que tentavam manter ainda a verdade bíblica antiga. Então, assim aconteceu o verso 33. Verso 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Então, veja, começou um período de perseguição papal enorme, 1.260 anos. Mas a Bíblia diz que haveria um pequeno socorro para esse povo, um pequeno socorro para aqueles que ainda mantinham a verdade, para aqueles que ainda estavam ali, mesmo sendo perseguidos pela igreja, ainda estavam mantendo a verdade ainda, né? Sendo fiéis ao que conheciam. Deus agora suscitou para eles um pequeno socorro. Qual seria esse socorro? Em Apocalipse 12, onde se chama a atenção para essa mesma perseguição papal. Lemos que a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão tinha lançado atrás dela. A grande reforma de Lutero e seus cobreiros forneceu o socorro predito. Os estados germânicos aderiram à causa protestante, protegeram os reformadores e contiveram a obra de perseguição tão furiosamente levada avante pela Igreja Papal. Mas quando assim fossem ajudados e a causa começasse a ganhar popularidade, muitos se ajuntariam a eles com lisonjas, ou seja, adeririam à causa por motivos indignos, não seriam sinceros, teriam um coração vazio e profeririam palavras suaves e amistosas, movidos por uma política de interesse próprio. Então veja o que está sendo dito aqui. Quando a gente lê no verso 34, ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro, o que seria esse pequeno socorro?
é justamente o que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Deus suscitou ali Martinho Lutero, né, trazendo aquela reforma. Martinho Lutero começa a entender um pouco mais sobre a justificação pela fé, que o ser humano é justificado pela fé e não pelas obras. E agora, quando Martinho Lutero começa esse grande movimento, a Reforma Protestante, ela cresceu de tal forma que impôs um limite a essa perseguição papal. E o tempo foi abreviado ali, né? A perseguição foi abreviada. Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então Deus levantou Martinho Lutero, levantou a causa protestante e segurou a obra da perseguição papal. Mas a Bíblia diz que quando o protestantismo começasse, algumas pessoas entrariam nesse movimento, não de forma sincera, né? Então você vê que logo depois que o protestantismo começou a surgir, entrou agora muitas pessoas para dentro do protestantismo que não tinham ainda o espírito protestante. Elas não protestavam mais nada contra Roma, né? Elas não tinham realmente a essência do protestantismo. E assim foi e assim é até hoje, né? Então, isso é muito importante a gente entender essa parte histórica, né? Que é a história sagrada que Deus está nos contando. E no verso 35 ele diz: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então veja que a Bíblia diz que ainda haveria, né, alguns dos sábios caindo, sendo provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então veja o que é que diz aqui. Embora refreado, o espírito de perseguição não foi destruído e rompia sempre que havia oportunidade. Esse foi o caso, sobretudo na Inglaterra. A condição religiosa desse reino oscilava, às vezes protestante, às vezes de jurisdição papal, de acordo com a religião do governante. A sangrenta Rainha Maria foi inimiga mortal da causa protestante e multidões foram vítimas de suas perseguições implacáveis. Tal situação duraria mais ou menos até o tempo do fim. A conclusão natural seria que, quando o tempo do fim chegasse, o poder que a Igreja de Roma possuíra para punir os hereges e que causara tanta perseguição, e por um tempo fora contido, agora seria completamente retirado. E a conclusão igualmente clara é que essa retirada da supremacia papal marcaria o início do período denominado Tempo do Fim. Então veja que coisa maravilhosa. Aí ele diz: caso essa aplicação esteja correta, o tempo do fim começou em 1798, pois nesse ano, conforme já destacado, o papado foi subjugado pelos franceses e nunca mais conseguiu exercer o poder que possuíra antes. Fica claro que a referência é a opressão da igreja pelo papado, por ser a única, com a possível exceção de Apocalipse 2:10, relacionada a um tempo determinado com um período profético. Então, isso mostra, queridos, que de fato cumpriu-se perfeitamente, porque quando nós vamos do ano 538, que foi quando o papado foi estabelecido agora como líder mundial, e nós passamos por 1260 anos, nós chegamos exatamente em 1798, é quando o papado recebe uma ferida mortal. O papado agora perde aquela coisa que ele tinha antes de mandar nos reis e governantes e tudo isso, né? Os franceses subjugam o papado, né? Napoleão Bonaparte envia o seu general Berthier para lá, ele leva o papa em exílio, Roma perde aqueles privilégios que ela sempre teve durante toda a Idade Média, e a partir dali, Roma não mais foi a mesma. A Roma papal perdeu o seu poder que ele sustentou durante 1260 anos. E assim se cumpre o verso 35. Então, nós vimos então, do verso 31 até o 35, contando toda a história do papado. O Senhor aqui, através do anjo Gabriel, né, nos versos 31 a 35, nos mostra que esse poder que perseguiu o povo de Deus durante tanto tempo, né, que esteve sempre ali com alianças com políticos, com alianças com os reis da terra, esse poder foi responsável por segurar em suas mãos um poder durante 1260 anos. E mostrou que a causa protestante foi levantada como uma misericórdia da parte do Senhor, para que eles não mais continuassem com aquela perseguição implacável e furiosa. Deus agora levanta a causa protestante, e é a partir disso que ele agora consegue fazer com que a verdade dele passe a chegar a muitos lugares do mundo inteiro. A reforma protestante causou um grande impacto no mundo. As Bíblias começaram a serem levadas para vários idiomas, muitas coisas começaram a acontecer e a mensagem de Cristo se espalhou rapidamente a partir da reforma protestante. Porém,
E essa é a história que foi nos contada pelo anjo Gabriel, do verso 31 a 35. Depois dessa história do papado, nós vamos ver a história que o anjo vai entrar, do verso 36 ao 39, com outro poder. E depois, no outro vídeo, nós iremos ver a história final, que vai do verso 40 ao 45, que diz respeito aos últimos dias, que é o tempo que nós estamos vivendo. E pela graça de Jesus, nós tenhamos compreendido hoje e que o Senhor continue nos guiando, passo a passo nesses estudos, para termos o entendimento completo desse capítulo, que é a história do povo de Deus, a história sagrada até o fim dos tempos. E que Deus nos ajude a estarmos preparados para o fim dos tempos, para o fechamento da porta da graça, e que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós para sermos selados pelo selo de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos de estudar das 31 a 35. Pedimos que o Senhor continue nos ajudando nos estudos, Senhor, e que todos esses estudos fortaleçam nossa fé, para que possamos verdadeiramente, meu Pai, estar prontos para aquele grande dia. Agora, Pai, ainda vamos estudar o verso 36 a 39, depois o 40 a 45, e te pedimos, Pai, que o Senhor seja o nosso professor, o nosso ajudador, que o Espírito Santo nos prepare para a batalha do último grande dia, e que estejamos prontos quando o Senhor Jesus retornar a essa terra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.